Você abre o celular, Zendaya. Você vai no cinema, Zendaya. Mexe no Instagram, Zendaya. Liga a televisão, Zendaya. Abre o YouTube, Zendaya. Vai comprar pão, chega na padaria. Talvez não tenha chegado nesse ponto, né? Mas viu que nós simplesmente não temos escolha. A Zendaya tá em absolutamente tudo. E antes que alguém possa dizer... Ah, mas você está com inveja porque ela é famosa. Não. O problema não é a Zendaya existir, né? O problema é Hollywood achar que a gente tem que ficar vendo ela em tudo o tempo todo, entendeu? E sinceramente, eu acho que uma galera aí já cansou, né? Seu cabelo cacheado me deixa louco, permanece ao teu lado, pra mim é pouco. Com você alguns meses, virou alguns segundos, te quero pra vida toda, aproveitar cada minuto. Não sou boy, me declarar eu te amo é meu argumento, palavras pra te descrever, existem tantos quanto o vento. Eu te abraço e sinto a batida do seu coração, que na minha mente vira um beat e eu lanço uma canção. E aí, aqui é o Beres, como é que vocês estão? E vamos deixar uma coisa clara, a Zendaya não é uma atriz ruim, entendeu? Necessariamente. Ela é uma boa atriz. É uma boa atriz e trabalha bem a sua imagem, né? A gente pode falar isso. E talvez justamente por isso que Hollywood está meio que apostando bastante nela, né? Ou pelo menos esse é um dos motivos, né? E tem uma diferença muito grande em uma atriz fazer sucesso e Hollywood querer colocar ela em tudo. E aí que começa a vir um grande problema, né? Pelo menos na minha visão. Você não começa mais a ver os personagens que essa atriz está interpretando, né? Você começa a ver a Zendaya. Um ótimo exemplo é o próprio Homem-Aranha. Aquela personagem, eu costumo falar, né, no meu cerco de amigos, que é aquela personagem não existe. Ela é a Zendaya, pô, porque ela se chama de MJ, mas não é a Mary Jane, é a Michelle Jones. Mas você vai ver nos quadrinhos quem é a merda da Michelle Jones, é uma personagem underground que ninguém conhece, que só isso aqui com o Peter rapidão e nunca mais aparece, sabe? Tem participações pontuaisíssimas nas histórias. E não tem nada a ver fisicamente também com a Zendaya, né? Então aquela personagem é a Zendaya, pô. Não é a MJ ou a Michelle Jones. É a Zendaya. Não existe aquela personagem. Simplesmente isso, entendeu? Então você começa a ver a Zendaya. A marca, o rosto, o evento, a entrevista, a capa de revista, o tapete vermelho, a participação especial, o filme, a sequência, o spin-off. Quando você percebe, ela está em todo lugar. Bom, e assim, existe uma coisa chamada saturação, né? Creio que todo mundo sabe o que é. É quando você gosta de alguma coisa, a tela começar a aparecer o tempo todo, e aí você começa a perder a graça. E começa a não sentir mais impacto, né? É igual uma música, por exemplo, que você gosta muito, né? Então você escuta a primeira vez, escuta a segunda, né? Ouve 5 vezes, 10, 20, 30, na centésima você já não quer mais ouvir a música, você quer ouvir qualquer outra música. E assim, em relação a atores, né, mais ou menos a mesma coisa, entendeu o que acontece? E assim, parece que Hollywood sofre uma certa carência, né, de atores, aparentemente é isso, e eles escolhem alguns pra ser estampado em tudo, né, basicamente. E assim, existem alguns motivos, né, pra Zendaya ter sido um rosto popular. De certa forma, querendo ou não só Hollywood, como os próprios fãs da Zendaya, né, tratam ela, por exemplo, na questão da beleza física, né, como se ela fosse uma mulher super bonita. E vamos concordar, né, não é verdade de jeito algum, né. Bom, ela não necessariamente precisa ser feia, né. A gente vê a Zendaya assim, a gente conhece uma numa esquina ali do seu João, trabalhando ali no mercadinho, entendeu? Você consegue achar Zendaias por aí. Ela não é uma definição de beleza, né? A gente pode falar isso, entendeu? Ela é feia em vários momentos, essa é a verdade, entendeu? E no máximo ali ela é bonitinha, entendeu? Na melhor fase dela, ela é bonitinha, sacou? Mas isso é vendido pra você como se... Olha pra você ver como ela é linda, como ela é maravilhosa, como ela é perfeita. Inclusive interpretando papéis que não condizem nada com a fisionomia que a Zendaya tem, né? Vamos ser sinceros. Por exemplo, voltando lá no Homem-Aranha Longe de Casa, Zendaya tá mais bonita do que no primeiro. Se a gente for considerar o De Volta ao Lar, a Zendaya é feia demais, velho, entendeu? Chega no Longe de Casa, ela melhora um pouquinho, mas continua feia, e agora no Um Novo Dia ela tá bonitinha, mas é o máximo que ela consegue chegar. E isso é empurrar da goela abaixo, né? Você tem que falar que ela é bonita de qualquer jeito. Mas não, a gente sabe a verdade, né? Geralmente quem fala isso são outras mulheres, né?
e outras mulheres que na maioria das vezes não são tão bonitas também. Então faz sentido, né? E, pô, fala, elas se veem na Zendaya, né? Então, pra mulheres ser bonita é uma coisa importante, né, gente? E assim, o que aparenta estar acontecendo é que eles estão tentando construir uma estrela na Zendaya, né? Mas ela meio que tá sendo forçada a isso, né? Porque ela não tá sendo alçada a isso naturalmente, sacou? Então eles tentam forçar ela em todos os filmes possíveis e grandes obras, entendeu? Inclusive aquelas que não fazem o menor sentido ser a Zendaya, sacou? E eu acredito que seja por isso mesmo, pela carência de grandes estrelas, né? Então a Zendaya tá sendo um dos nomes que Hollywood está usando para tentar criar essa estrela que não existe, ou que se existe está em escassez. E assim, em vários filmes, né, acontece muitas vezes de a discussão não ser sobre o filme em si, sobre os roteiros, né, os efeitos do filme. Às vezes, a discussão é a Zendaya no filme, né, no filme do Homem-Aranha, no filme da Odisseia, né, a participação da Zendaya acaba sendo um motivo de discussão, né, porque, como eu disse, né, muitas dessas vezes o personagem que ela interpreta não condiz, sacou? Então, assim, acaba que fica gerando essa discussão, entendeu? Mas a obra em si, a qual ela é incrementada, não é discutida. Ou se é, até às vezes fica em segundo plano, sacou? E assim, né, parece que o Tom Holland também tá numa maldição infernal, né, que toda obra que ele vai atuar, ele tem que levar de chaveirinha a Zendaya junto, né? Então a Zendaya tem que perseguir o Tom Holland em tudo que ele faz agora. Ele não pode nem ter a própria namorada no filme do Homem-Aranha, que pelo amor de Deus. Aí ele vai interpretar o Odisseia, tá lá o raio da Zendaya de novo. Então assim, eles acabam não mais vendendo a obra em si, né? Que já é difícil, né? Você vender a obra em si, o roteiro, né? Então eles estão vendendo a imagem, os atores que estão nela, né? Eu falei da Odisseia, né? É porque ela tá mais fresca, é mais recente e eu acho que em geral vai conhecer melhor. E é o produto que a gente pode usar bacana aqui como exemplo nesse caso que eu tô falando, né? Que foi escalado grandes atores, vários nomes de peso para interpretar os personagens de A Odisseia, né? Então, você vê isso acontecendo. E isso pode explicar o porquê que a gente acaba vendo sempre as mesmas figuras, os mesmos rostos, de novo, de novo, de novo, né? Ah, mas ela tem talento. Beleza. E aí? Então eu tenho que ver ela em todos os filmes, até nos que não fazem sentido eu ver ela, entendeu? Essa que é a parada, sacou? Então eu tenho que ficar vendo e aguentando a Zendaya, a Zendaya, a Zendaya e a Zendaya. Então o que antes era assim, olha só, a Zendaya nesse filme, legal. Agora é tipo assim, ah, tá, a Zendaya, né? De novo. E assim, sinceramente, eu acho isso um problema. E eu acho que vocês estão comigo, né? Não um problema, né? Tipo, a fome no mundo é um problema muito maior, né? Mas, ainda, pra questão de entretenimento, né, a gente pode dizer que é um problema de certa forma até certo ponto, né? Então, isso a gente concorda, certo? E se é um problema, tem que ter uma solução. E a solução é simples, é só dar um tempo da Zendaya, pô. Bota ela em menos obras sequenciais, pelo menos. Coloca ela em participações pontuais ali, não sei. Coloque ela quando for necessário, personagens que fazem sentido a escalação dela, sacou? E é isso. E se ela for realmente tão talentosa assim, igual todo mundo fala, o público vai acabar sentindo falta e vai pedir pro Zendaya. Quando ela aparecer, vai ser um show de novo. Vai ser todo mundo, olha só a Zendaya, né? Então, assim, eu não odeio a Zendaya, entendeu? De forma alguma. Não tenha nem porquê. Talvez por ela ser lacradora. Não sei se ela é lacradora, né? De fato, eu acho que não. Eu acho que ela é mais alçada pelos lacradores do que ela necessariamente é lacradora. O Andrew Garfield, ele é muito mais lacrador, né? Por exemplo. Mas eu acho que a Zendaya em si não é, entendeu? Eu não lembro de... Por eu não lembrar de notícias, inclusive, de participação dela em discussões assim, né? Já é um indício de que ela realmente talvez não seja, entendeu? O Andrew Garfield eu já lembro, a própria Emma Stone, né? Você tem alguns atores que são lacradores mesmo. O cara que faz o Hulk, né? Mark Ruffalo, né? Ele é um lacrador, por exemplo, sabe? E a Zendaya eu acredito que talvez ela seja, mas que pelo menos ela não transforma a participação dela em filme, né? O nome dela numa coisa política, né? Igual o Wagner Moura também fez, né? Agora tá pedindo desculpa pra direita. Não pedindo desculpa, né? Mas agora eu quero conversar com a direita, né? Tô me sentindo muito odiado. Então, assim, eu acho que ela é uma atriz ok, sim.
nas poucas vezes que eu vi ela atuando, até porque eu não sou um cara que assiste muitos filmes assim, mas nas poucas coisas que eu já vi ela faz um bom trabalho sim, isso não tem como negar da minha parte. E nem acho que ela necessariamente tem que ter culpa em querer aparecer em tudo, né? Pelo menos no filme do Tom Holland não precisa, deixa o cara, tá ligado? Deixa o cara ter as próprias atuações dele lá, sem levar você de chaveirinho, pô. A gente quer ver o Tom Holland com Mary Jane, Gwen Stacy. A única questão aqui é justamente eu e uma galera aí ter que ser forçado a ver a Zendaya o tempo inteiro, entendeu? Esse é o problema. Não tem outra questão aqui, sabe? Ah, porque ela não é branca? Ah, ela porque ela não tem peitos grandes? Entendeu? Não tem nada a ver com isso, pô. Isso é coisa idiota, de quem é idiota. Que é idiota que fala isso. Ninguém com neurônios funcionando normalmente ali, fala um trem idiota desses, entendeu? Ninguém liga pra isso, na verdade, sabe? A não ser que ela vá interpretar o papel de alguma personagem que seja uma personagem realmente branca e de peitos grandes, né? Sei lá. É porque eu tô falando isso, rapaziada, porque eu já vi comentários justamente isso, entendeu? Porque o pessoal, por algum motivo, compara ela muito com a Sydney Sweeney, né? Que é uma atriz da atualidade aí, né? Que tá com certo hype e é uma atriz com grandes bustos, né, e muito bonita. E eu acho que é por isso que o pessoal fica comentando isso, né? Mas eu tô falando porque eu realmente ouvi, entendeu? Eu li comentários assim, entendeu? Do pessoal achando que a gente não gosta da Zendaya, ou achando pelo menos que a reclamação que a gente tem sobre ela é isso, entendeu? E não é a verdade. A verdade é isso daí que eu acabei de falar. Talvez também nem seja assim, ninguém mais aguenta a Zendaya. De certa forma é, mas talvez o mais correto seria dizer que ninguém aguenta mais Hollywood colocando a Zendaya em absolutamente tudo, entendeu? E essa é uma grande diferença, né? Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Essa aqui foi a minha visão, né? Meus 2 centavos, né? Sobre o que eu acho aí da Zendaya aparecer em tudo quanto é filme, obra, né? A cara dela estampada em tudo. E ainda você ser obrigado a engoli-la por inteiro. E ainda vim com um cartãozinho escrito assim, ela é a mulher mais linda do mundo, entendeu? Coisa que não é verdade. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro, tá, rapaziada? E falar por muita gente que eu sei que pensa exatamente isso. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve se ainda não for inscrito e comenta temas para que eu traga nos próximos vídeos. Valeu, galera. Tamo junto, falou. É nóis. Racismo com branco não existe, tô sempre escutando. Então vai lendo o dicionário e depois cê volta refutando. As feminazes que dizem que lutam por igualdade, avisa quando tiver manifesto pra se aposentar mais tarde. Dizem ser antifascista, mas jamais antipetista, que financiaram várias ditaduras.